O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: Este é meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram esta ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. A gente vai ficando mais velho, vai usando alguns elementos próprios da velhice. Prezados irmãos, eu já usei óculos na minha vida, 10 anos, fiz cirurgia, mas já voltou. Prezados irmãos, mais um passo na nossa caminhada quaresmal. Depois de meditarmos as tentações de Cristo e as nossas, vimos as bases para vencer jejum, oração e caridade. E hoje a liturgia, de modo especial, nos ajuda a entender os efeitos da vida de oração. O que a oração faz conosco? Orar é procurar entender, não é pedir as coisas a Deus, mas é entender o que Deus quer e pede de nós. E a liturgia de hoje, as leituras de modo especial, elas trazem algo muito semelhantes. Tanto a primeira, a história de Abraão, como do Evangelho, e tocando e passando pela segunda leitura, ambas acontecem na montanha. Na montanha, que para o mundo bíblico é algo muito sagrado. A montanha é o lugar onde Deus se manifesta, onde Deus fala. Agora, por que eles foram levados à montanha? E aqui mais um fator que assemelha. Abraão é levado à montanha para poder sacrificar o seu filho, em nome de Deus. Misericórdia. Como entender um Deus que pede a alguém para sacrificar o seu filho? E é interessante que muitos ainda acreditam e falam que Deus enviou Jesus Cristo na terra para morrer na cruz. Mais uma vez a imagem de Deus que manda o Filho para sacrificar. Como entender esse Deus? O Evangelho, por que Jesus levou os 3 para a montanha? Porque 6 dias antes, Jesus falou com eles que iria para Jerusalém, iria ser preso, açoitado e morto. E que quem quisesse segui-lo deveria renunciar à sua cruz, renunciar a si mesmo e tomar a sua cruz.
Misericórdia. Que Deus sanguinário é esse? Como entender alguém que pede para carregar cruz? Não seria o contrário? Ele não carregou a cruz para nós? Por que que temos que continuar carregando a cruz e ainda renunciar a nós mesmos? Por que é tão difícil? Vamos tentar então mergulhar e entender isso. Antes de mais nada, começo explicando. Às vezes, na nossa vida, acontecem situações que também nós não entendemos. E costumamos dizer, era a vontade de Deus. Mas por que que Deus quis isso? Aceita, filha. Era chegada a hora daquela pessoa, Deus chamou. Mas como? Ah, Deus quis assim. Por que passa por tais situações? Por que fazer a vontade de Deus causa tanta dor e sofrimento? Prezados, preste atenção. Tem algo, e às vezes acontecem situações, que ao estar na base, eu não consigo enxergar quando estou em cima. Somente quando eu subo, eu venho para o alto, consigo contemplar melhor. Adoro aquele programa Brasil visto por cima, o mundo visto por cima. Adoro acompanhar. Por cima é tudo bonito, né? Embaixo, misericórdia. O por cima me dá uma visão do macro. Quando você sobe o Convento da Penha, quando você sobe o Morro do Moreno, que bela vista. A vista da Terceira Ponte no alto. Toda vez que passo por ali, eu contemplo. Eu acho espetacular a nossa topografia, nossa grande Vitória. Acho lindo. E quando você está no alto, você consegue ver o que não consegue ver embaixo. Jesus chama os apóstolos, Deus chama Abraão para a montanha, para entender o caminho da cruz, o caminho do Calvário. E a cruz não vem de Deus. Deus não quer a morte dos nossos filhos. O que Deus provoca neles é um chamado, um exercício à plenitude do ser. Ninguém deve se bastar com um pouco, mas buscar entender o que é a nossa essência. O que Deus faz com Abraão? O leva à montanha, no alto. Montanha é feita de pedra, pedra Pedro, Pedro igreja. Nós estamos então aqui na montanha. A montanha é o encontro com Deus. Encontro com Deus é oração. Então, estamos explicando o que a oração faz conosco. A oração, mais do que pedir a Deus, é entender o que Deus pede de nós. Abraão vem de uma cultura muito pagã. E na cultura que ele vivenciava, era comum o sacrifício de pessoas. Quem viu essas séries, eu comecei a ver metade, já parei, Vikings, por exemplo, né? Vimos lá, muito presente, e ainda no mundo cristão, muito presente o sacrifício de seres humanos. É comum de oferecer às divindades. Abraão é o primeiro ser vivente na terra, que nós temos conhecimento, em que Deus se revelou. E ele traz ainda em si essa experiência divina do sacrifício. E Deus permite que ele entenda o seu sacrifício como o sacrifício do seu filho. Só que Abraão está na base. Quando Abraão sobe a montanha, e quando está a ponto de matar o seu filho, ali ele entende a vontade de Deus. Deus permitiu que Abraão vivesse aquela situação, para quê? Para que Abraão pudesse experimentar o máximo do desapego humano. Quem é pai, quem é mãe, sabe o que é ter filho, o que é dar a vida pelo seu filho. Agora, tenho certeza que quase 100% de vocês vivem um amor apegado. Vocês não sabem amar desapegado.
O amor não apega, o amor desapega. Quanto mais eu amo, mais desapegado. Aquele povo doente, que começa a namorar, começa a chamar de amor, e que não sabe viver sem o outro, e quer controlar um do outro, que em ciúmes, isso não é amor não. O amor pleno não é esse. O amor pleno é de liberdade, é de desapego, é de entrega. Eu não sou pai, mas entendo o amor que vocês têm e o cuidado e o zelo que vocês têm pelos filhos que vocês possuem. Mas o amor pleno é você entregar totalmente a Deus. Hoje eu lembrei de uma história conhecida por todos, de uma conhecida nossa chamada Santa Rita de Cássia. Santa Rita, casada, tinha 2 filhos. Mataram o marido. Os filhos começaram então a maquinar a morte a vingança do pai, matar quem matou o pai. Rita, Rita, volta desgramada. Rita, nessa hora, ela roga a Deus. Ela roga a Deus dizendo: eu prefiro os meus filhos mortos, mas em Deus, do que eles vivos e manchados de sangue em suas mãos e no inferno. Esta é uma oração de desapego. Eu prefiro que eles estejam em Deus. E foi isso que Abraão fez a experiência. Deus faz, na cultura de Abraão, permite que ele chegue a tal ponto para que Abraão viva o total desapego. Abraão foi capaz de oferecer o seu filho por uma fé, por este Deus. Por isso Abraão foi honrado e é honrado até hoje, porque nenhum ser humano até hoje, depois de Nossa Senhora, que também ofertou o seu filho diante da cruz. Por isso, Deus não foi cruel. Deus levou Abraão à plenitude do amor. Amor é desprendimento. Guarde-se isso. Volto à cruz. Aos que acreditam que Jesus veio para a terra para morrer na cruz. Deus não enviou o seu filho para morrer na cruz. Falo sempre para vocês sobre isso. O que é a cruz? É o máximo da crueldade humana no tempo do Império Romano. No tempo em que Cristo esteve aqui. Era a justiça romana. E às vezes não era tão justa. Eles condenavam, matavam as pessoas, tiravam, excluíam da sociedade alguém que cometesse tais crimes. Algo poderia ser justo e muitos eram injustiçados. Deus permite que seu filho vá até o máximo da crueldade humana para mostrar o máximo do amor divino. Se Cristo não assumisse a sua cruz, Ele não poderia aqui mostrar o amor, porque aqui Ele sofre injustiçado, em silêncio e ainda perdoa os pecados. Deus permite, e Jesus passa por essa dor, né? Pai, afaste-me este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a vossa. Orando, Jesus entende o que é a cruz. Ele entendeu que a cruz não era uma dor por uma dor, mas era uma maneira de mostrar o mal humano, o que é o bem, o que é o amor. No Evangelho, Jesus então, depois de falar para os apóstolos de dor, de renúncia e assim por diante, Ele os convida à montanha. Jesus foi crucificado na montanha. A noite de agonia de Jesus é na montanha. Tudo foi na montanha. Moisés recebeu as leis na montanha. Elias encontrou a paz na montanha. Tudo na montanha. Jesus então chama os apóstolos. E eles estavam atormentados, porque cruz, gente, ai meu Deus, cruz, renunciar a si mesmo, como? Ele os leva, e quando lá chega na montanha, Jesus se transfigura, em grego, metamorfose. A metamorfose acontece diante dos nossos olhos com um pequeno belo animal.
a borboleta, que começa ali, uma coisa horrorosa, feia, num casulo, e de uma hora para outra sai aquela beleza de ser colorido, belo. Isso é metamorfose. Foi isso que aconteceu com os apóstolos. Eles então, quando ouviram sobre renúncia, sobre cruz, ao subir eles falaram: olha, Deus mostra, se vocês assumirem este caminho, olha o que vai acontecer com vocês. Abraão, ele se transfigurou com certeza, porque ele viveu o desprendimento. Jesus se transfigurou na ressurreição, e nós, ao renunciarmos a nós mesmos e assumir a nossa cruz, nós iremos também transfigurar o nosso melhor, o nosso belo, a nossa borboletinha, bonitinho, né? A nossa borboletinha vai sair quando eu, de fato, entender o caminho da cruz. E o que é a cruz? A cruz não é algo desejado por Deus, mas é algo que é impossível não passar. A cruz é o caminho do amor, da entrega, da renúncia. E por que devemos fazer tudo isto? Porque se nós não fizermos isso, nosso humano por nós mesmos, fazer o que nós queremos, o que deu vontade de fazer e faço, se eu não aprendo a renunciar, a controlar minha natureza, eu me perco, viro um bicho. Viro um ser humano que não é um ser humano. Eu viro simplesmente instintivo, reacionário, bateu, levou. A renúncia de mim mesmo, na verdade, é uma forma de você controlar os seus instintos, controlar a sua natureza. E no mundo onde vivemos, aquele que decide amar, vai sofrer. Não que amar dói, mas amar no mundo dos homens dói. A dor não vem do amor. A dor vem daqueles que não amam e querem tirar de nós o amor. Por isso que amar é sofrer. Amar de fato me faz, e para que eu possa amar, eu tenho que começar a controlar, por isso jejum, a renunciar. E aí Jesus vai ao máximo, né? Renunciar não é o chocolate, ou a cerveja, isso aí até tranquilo. Agora, renunciar a si mesmo, misericórdia, não é fácil. Mas por que tem que ser assim? Bom, porque talvez eu falei um pouco sobre o controle da natureza, mas eu só vou entender isto quando eu subir na montanha. Só subindo na montanha eu entendo e compreendo. Tanto é que Pedro, quando lá abriu a sua mente, quando ele, à luz da profecia e da lei, Elias e Moisés, à luz da palavra de Deus, ele entendeu a missão de Cristo, ele entendeu o que Cristo propunha, ele desejou ficar lá. Vamos ficar aqui. Vamos ficar aqui porque aqui é bom demais. Eu não quero nem mais descer, eu quero a glória, eu quero esse momento aqui. E diz Jesus: não, Pedro, não vamos ficar aqui. Temos que descer. Temos que ir lá. Mostrar para as pessoas lá que, ei, a sua cruz, que é a sua responsabilidade, o seu compromisso, o seu casamento, a sua ética, a sua o que seja, tudo aquilo que vem de Deus, de bondade, assuma, carregue. Vai até o fim, porque quando você carregar isso e assumir, você vai se transfigurar. O seu melhor vai vir, começando aqui na terra e chegando depois na eternidade. A nossa borboletinha está por vir. E quando nós morrermos e formos enterrados num casulo de um caixão e sepultados, dali vai nascer e vamos bater asas, e o nosso mais bonito ser há de se manifestar. Mas não acontece somente quando formos sepultados. Quando eu consigo morrer para mim mesmo,
Toda vez que eu morro para mim mesmo, o meu melhor sai. O meu melhor sai. É incrível. E toda vez que eu faço aquilo que eu quero, sou instintivo e vivo os meus prazeres e vontade, não pode ter prazer, mas não é o meu melhor. Um dia desses, atendi um ser humano. Tem tudo que você pensar, material, sexual, todos os prazeres. E chegava dizendo, há um vazio aqui dentro que eu não consigo entender. Dói. E eu vim aqui pedir ao Senhor, não te conheço muito, ouço um pouco suas palavras, o que falam de você. Me ajuda, porque eu não consigo mais viver com esse vazio que está aqui dentro. Eu tenho tudo o que o Senhor pode imaginar de ter, mas não dá, não consigo. Eu digo esse ser humano, um ser humano novo, sem falar dos atributos aqui não, ficar quieto, mas poder dizer o seguinte: na base podemos ter tudo, mas a arte da vida, não é, volto a dizer, não é que Deus queira a nossa dor, o nosso sacrifício, os nossos Isaques, mas Ele está dizendo que quem oferecer, o caminho do amor é aquilo que nos planifica, o amor é aquilo que nós somos, gente, nós somos amor, e nós só seremos plenos quando aprendemos a amar. E quanto mais nós nos entregarmos, desapegarmos, renunciarmos, misericórdia, é uma paz interior extraordinária, que só quem sobe a montanha, só quem transfigura entende. Moisés, quando foi receber as tábuas da lei, ou quando foi chamado, na verdade, para poder libertar o povo, ele viu Deus numa montanha, numa sarça, que é uma pequena árvore, que se queimava, mas não se consumia. E toda vez que Moisés descia da montanha, o seu rosto era diferente. Estava mudado, totalmente. Isso acontece conosco, ou deveria acontecer conosco. Toda vez que viermos aqui, na montanha, ou a você que está em casa, porque a montanha não é algo geográfico, a montanha é um estado, é um ser, é um lugar, no sentido de você pode estar em qualquer lugar e estar na montanha. Você pode estar na planície e estar na montanha. E você pode estar na montanha, mas estar na planície. Porque a montanha é o encontro com Deus, onde eu consigo buscar e entender o que Ele fala, o que Ele impede. E o que Ele está me pedindo, seja o seu Isaque, seja a sua cruz, a sua renúncia. Se Ele está pedindo, saiba, não é que Ele queira a sua dor, pelo contrário, Ele quer que você se torne pleno. Abraão entendeu, Pedro entendeu, todos entenderam. Por quê? Subiram na montanha. Se não vier aqui, não consegue entender. É verdade que nós não conseguimos por nós mesmos, é só a graça de Deus. Eu termino, quando eu vou no cemitério encomendar um corpo, quem já me viu encomendando um corpo, eu sempre faço um ato, que para mim eu acho muito importante, muito simbólico, rápido e profundo para as pessoas que lá estão. Estamos diante de um caixão, eu peço que todos abrem as mãos, como gesto de entrega. E ali no silêncio de cada um deles eu peço, entrega na mão de Deus essa pessoa. Muitos não conseguem se controlar na hora. Porque falar isso para uma mãe, que o filho está ali sepultando, entregar, não é fácil. Uma esposa ou um esposo que está ali, o companheiro ou a companheira, e eu falo, entrega, deixa Deus cuidar. Esse é o mandamento que nós chamamos o primeiro, amar a Deus
sobre todas as coisas. O salmo para nós hoje diz aqui: guardei a minha fé, mesmo dizendo, é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte dos seus anjos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor. Sejamos de Deus. Não sei qual talvez seja o seu Isaac. Não sei qual seja a sua cruz. Mas se Ele está pedindo, não que Ele queira a sua dor, Ele quer o seu melhor. Acredite nisso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.